Olá, para quem está na batalha dos concursos públicos, tem um detalhe que pode fazer toda a diferença: saber diferenciar identidade de identificação. Parece simples, mas é uma pegadinha clássica. Hoje a gente vai desvendar de vez esses e outros conceitos da antropologia forense que são fundamentais para garantir aqueles pontos na prova. Nosso caminho vai ser bem direto. A gente começa com essa distinção principal, depois parte para os fundamentos científicos, sabe? O que faz um método ser válido? Aí vamos ver os métodos primários e secundários de identificação e, para fechar com chave de ouro, um foco total em como isso cai nas provas. Muito bem. Primeiro ponto. É aqui que a gente constrói a base. Confundir esses dois termos é um erro muito comum. E pode apostar que as bancas examinadoras adoram explorar isso. Então vamos lá. Pensa na identidade como a essência de algo ou de alguém. É aquele combo de características biológicas, genéticas, as marcas que a vida deixou, enfim, tudo aquilo que faz uma pessoa ser ela mesma e não outra. É a resposta para a pergunta quem é. E a identificação? Bom, se a identidade é o que, a identificação é o como. É a parte da ação, sabe? O processo, a aplicação de técnicas científicas, para a gente conseguir provar, sem deixar nenhuma dúvida, aquela identidade única. E aqui, olha, essa é uma distinção que vale ouro em qualquer prova. Reconhecimento é uma coisa, identificação é outra. O reconhecimento, tipo quando uma testemunha aponta para alguém, é subjetivo, é uma opinião. Agora, a identificação é uma conclusão técnica, pericial, baseada em ciência. Por um mundo jurídico, o peso disso é totalmente diferente. Mas para um método ser aceito como prova científica, não é de qualquer jeito. Ele precisa seguir critérios bem rigorosos, que são os verdadeiros pilares que sustentam a identificação forense. É importantíssimo guardar esses 5 pilares: unicidade, imutabilidade, perenidade, praticabilidade e classificabilidade. Vamos pensar juntos? De que adiantaria uma impressão digital que mudasse com o tempo? Perderia todo o valor, certo? Por isso, cada um desses pilares é indispensável. Com esses pilares bem entendidos, agora a gente consegue olhar para a hierarquia dos métodos. Vamos começar pelo topo da pirâmide, os mais confiáveis de todos, os chamados métodos primários. A Interpol, principalmente quando se fala em identificação de vítimas de desastres, a famosa DVI, divide os métodos em 2 caixinhas bem claras. De um lado, os primários, que por si só já podem confirmar uma identidade. Do outro, os secundários, que são importantíssimos, mas funcionam mais como um apoio. O primeiríssimo método primário é a papiloscopia. É o estudo das impressões digitais, mas também das palmas das mãos e das plantas dos pés. A base de tudo aqui são aqueles desenhos únicos formados pelas cristas da nossa pele. A grande força desse método está na comparação das minúcias, que são aqueles pequenos detalhes do desenho. Quando os peritos encontram um número mínimo de pontos iguais sem nenhuma divergência, pronto, a identidade está confirmada. É um sistema tão forte que gerou métodos de classificação, como o de Vucetich, usado até hoje. Seguindo em frente, a gente tem a odontologia forense, um método fundamental principalmente em situações mais extremas, como em corpos carbonizados ou em estado avançado de decomposição. O segredo aqui é um só: comparação. O perito vai olhar o que ele encontra no corpo, uma obturação, uma prótese, um dente torto, e comparar com o que está no prontuário do dentista daquela pessoa. É por isso que, sem esses registros de antes da morte, o método fica bem limitado. E aí, a gente chega no terceiro método primário, a análise de DNA. Essa ferramenta, sem dúvida, revolucionou a ciência forense como poucas outras coisas fizeram. O poder do DNA é que ele é super versátil. Dá para conseguir um match direto com a amostra que a pessoa deixou em vida ou, como a imagem sugere, dá para reconstruir a identidade fazendo uma análise de parentesco com a família. Casos que antes eram insolúveis, hoje têm uma resposta graças ao DNA. Ok, agora vamos falar dos métodos secundários. Gosto de pensar neles como as peças de apoio de um grande quebra-cabeça. Sozinhos, eles raramente resolvem o caso, mas são cruciais para montar a imagem completa. Aqui estão alguns bons exemplos. A antropologia forense, que consegue estimar sexo, idade, ancestralidade só pelos ossos, ou a superposição de imagens, em que uma foto da pessoa em vida é colocada sobre o crânio para ver se bate. São métodos que ajudam a confirmar ou a direcionar a investigação. Certo, agora vamos para a parte prática de verdade. Como é que todo esse conhecimento vira questão de prova? É a hora de amarrar os conceitos para não ter erro. Vamos a uma pergunta clássica. Imagina a cena.
Um familiar vai ao IML e faz o reconhecimento visual de um corpo. A pergunta é: do ponto de vista legal, isso substitui uma identificação por impressão digital, por exemplo? A resposta é um sonoro não. É só lembrar da balança. De um lado, o reconhecimento, que é um testemunho, tem um peso subjetivo. Do outro, a identificação, que é prova técnica, com todo o peso da ciência. Não dá para trocar um pelo outro. Para ajudar a organizar as ideias na cabeça, é bom ter essas palavras-chave sempre à mão. Elas são, basicamente, o vocabulário essencial para dominar esse assunto e responder às questões com segurança. E estas frases aqui são como regras de ouro. É bem provável que algo parecido com elas apareça na prova, então é fundamental entender bem o que cada uma quer dizer. E agora, que tal um teste rápido bem no estilo de concurso? Dá uma olhada nessas perguntas, pode até pausar para pensar com calma. Vamos lá? As respostas corretas são: número 1, letra B, número 2, letra C, número 3, letra D, na 4, letra C e na 5, letra C também. Espero que tenha ido tudo bem por aí. Para a gente terminar, fica uma reflexão. Com toda essa evolução da inteligência artificial, do reconhecimento facial, das novas tecnologias de DNA, será que aqueles 5 princípios fundamentais da identificação que a gente viu hoje vão continuar valendo da mesma forma no futuro? É uma boa pergunta para se pensar.